da mediação tecnológica. E aí, pessoal, voltamos agora para a nossa revisão de conteúdo da aula 11. Vocês já esqueceram, né? O que nós falamos nessa aula 11, hein, pessoal? Nós falamos sobre... É isso aí, sobre cultura. Então, vamos aqui para o quadro para a gente ver quais foram os assuntos da nossa aula. Gente, então, o nosso assunto gerou bastante questões para a gente analisar, né? Quando a gente fala de cultura, sempre tem muita coisa para falar, né? Ainda fica coisa que a gente queria falar mais, mas a gente deixa para depois. Então, galera, dentro da questão do aspecto cultural, a gente tem aí aspectos tangíveis, aspectos simbólicos e aspectos intangíveis, né? Quando a gente fala de aspectos tangíveis, a gente está falando de objetos, coisas que a gente pode ver, né? Pegar, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, sobre uma obra de arte. Uma obra de arte é um aspecto tangível da cultura, né? Os aspectos intangíveis estão relacionados a questões que elas existem, mas a gente não pode pegar, não pode ver exatamente. E aí, que exemplo eu posso colocar aqui? A religião, né? É um aspecto intangível da cultura. A gente não vê a religião, a gente não pega, mas a gente sente, a gente vivencia, a gente interioriza, né? Então, esse é um aspecto intangível, tá? E os aspectos simbólicos, professora? Do que a senhora pode exemplificar? Aspectos simbólicos são símbolos, são objetos, são gravuras que a gente pode colocar aí como aspectos que simbolizam algo importante para aquela cultura, para aquele povo, para aquela sociedade. Que exemplo eu posso trazer para vocês, então? A gente pode trazer, por exemplo, aquela estrela de Davi, sabe? Eu não sou boa de desenhar, não, mas aqui eu estou tentando exemplificar aqui para vocês. Então, a estrela de Davi é um símbolo judaico que tem muita importância para aquele povo. Então, a gente pode elencar inúmeros, o crucifixo, né? Enfim, várias coisas que têm um valor simbólico para determinado povo, determinadas populações e determinadas sociedades, tá certo? A gente também falou sobre o significado da cultura a partir do Félix Guattari. Aí a gente falou da cultura valor, a cultura alma coletiva e a cultura mercadoria, né? A cultura valor como algo que está ancorado nos valores, crenças, né? E regras sociais. A cultura coletiva relacionada à coletividade, né? Como que a própria população, o coletivo, ele recepciona esses processos, ele interioriza todo esse processo e fica algo muito mais abrangente. E a cultura mercadoria que está relacionada, né, com o que a gente pode pagar por ela. Livros, filmes, objetos de valor, entende? Então, a forma com que Guattari viu a cultura se divide nesses três processos, certo? E a gente também falou sobre cultura e diferença, cultura e mudança e trocas culturais e culturas híbridas. A gente encerrou falando da possibilidade que nós temos, né, de colocar essa cultura enquanto um objeto de troca, né? Essas trocas culturais, elas estão cada vez mais comuns, principalmente com o advento da globalização. Então, a globalização, ela trouxe esse aspecto cultural em que parece que todo mundo se conhece, todo mundo no mundo conhece a cultura de diversos países, a indiana, a asiática, enfim, europeia. Então, fica tudo muito familiar. Parece que todo mundo já se conhecia, né? Então, esse aspecto da cultura é muito importante para a gente entender que a cultura, ela passa por processos de mudanças, né, e permanências. Beleza? Então, vou encerrar aqui a nossa revisão por aqui e a gente vai dar um tempinho para vocês fazerem as atividades de sala aí e já a gente volta para a correção e para a análise dessas respostas. Tá bom? Então, eu aguardo vocês daqui a pouco, daqui a 15 minutos,
para a gente fazer a nossa correção, tá bom? Até mais, aguardo vocês. E aí, galera, voltamos aqui com a nossa correção de conteúdo. Aliás, correção de conteúdo não, gente, peraí, calma. Correção da atividade de aula, dessa aula sobre cultura, uma aula super importante, uma aula super enriquecedora, né, que nos ajuda a entender os diversos processos que passa, né, uma cultura, que chega aonde a gente percebe no dia a dia que está tudo aí para a gente vivenciar e a gente, às vezes, nem percebe, né? Não coloca isso como um ponto de análise da nossa vida. Então, aqui a gente vai ver nas perguntas algumas questões para a gente ainda discutir mais um pouquinho, a gente ainda tem uns minutinhos para falar desse assunto de cultura. Vamos aqui para a tela ver a nossa primeira pergunta. Muito bem. Qual é a primeira perguntinha de hoje, gente? Vamos lá. Pergunta de número 1. A cultura faz parte da totalidade de uma determinada sociedade, nação ou povo. Essa totalidade é tudo que configura o viver coletivo. São os costumes, os hábitos, a maneira de pensar, agir e sentir. As tradições, as técnicas utilizadas que levam ao desenvolvimento e integração do homem com a natureza. Ou seja, é tudo mesmo. Tudo que diz respeito a uma sociedade e é cultura, tá? Vamos aqui para a pergunta. Assinale a alternativa correta. Letra A. A cultura não é um estilo de vida próprio, nem um modo de vida particular, que cada sociedade possui, diferenciando-as entre si. Sim ou não, gente? Certo ou errado? Vamos analisando aí. Não é possível diferenciar cultura popular e cultura de massa e cultura erudita, pois todas têm o mesmo significado para uma sociedade. Letra C. A cultura de um povo pode ser identificada como melhor ou pior em relação a outros povos. Será, pessoal? Vamos aqui para dentro, então. A cultura é algo adquirido biologicamente, ou seja, não há nenhum tipo de influência do meio social para a formação cultural do indivíduo. E a letra E, a cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias, hábitos e valores que são herdados socialmente. A aquisição e perpetuação da cultura são um processo social. E aí, gente, o que vocês acreditam que tem a ver com o que a gente está perguntando aqui, né? O que traz, então, essa diversidade da cultura? É a letra E. A cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, hábitos, valores que são herdados socialmente, né, pessoal? E a aquisição da perpetuação da cultura não é um processo individual nem biológico, como diz aí em outras alternativas, mas é um processo completamente social, gente. Não tem nada a ver com você nascer com determinada propensão à cultura. Não existe isso, tá? Existe sim um processo de cultura em que nós vamos sendo inseridos à medida do tempo, tá? Vamos então para a questão 2? Questão 2 diz o seguinte: esse tipo de cultura é sinônimo de civilização. Expressa a ideia que todas as pessoas, grupos e povos têm cultura e identidade cultural. Nessa acepção, pode-se falar da cultura negra, chinesa, japonesa, brasileira e etc. Que cultura é essa, né, pessoal? É a cultura ideológica, imaterial, pedagógica, alma coletiva ou a cultura mercadoria? Vejam que ela está se referindo à pergunta, né, às ideias de Guattari, né, que a gente estudou na aula que se passou agora. Dentro das ideias de Guattari, existia cultura pedagógica? Não, né? Então está errado. Existia cultura imaterial? Também não. Existia cultura ideológica? Também não. Então aqui a gente tem alternativas D e E como uma das que são verdadeiras para essa
acepção aí de cultura e civilização. Então, vamos ver aqui qual é a correta? É a letra D, pessoal. Cultura, alma coletiva. A letra D, que faz referência, né, a essa cultura onde ela abrange todos os processos, todas as formas de expressão do povo, né? E também dizer que todo esse povo, independente de ser rico, pobre, negro, branco, eles têm identidade cultural. Não existe cultura, né, um povo sem cultura, né? Então é isso, tá? É a letra D. Vamos ver aqui. Esse aqui já é a questão 3, que é parecida, mas aí é outra resposta, vamos ver aqui. É o sentido mais antigo da cultura, explicita-se na ideia de cultura, de cultivar o espírito, e que permite determinar se o indivíduo pertence a um meio culto ou inculto, definindo o julgamento dos valores sobre essa situação. Vocês já viram a resposta, então vamos analisar aqui, né? É a cultura valor. Lembra que foi um dos primeiros que eu expliquei na aula? A cultura que tem a ver com os nossos valores básicos, né? Como a gente falou, do exemplo da honestidade, né? São valores básicos que nós queremos ter, que quando a gente fala em desonestidade, todo mundo nega, porque são valores negativos dessa cultura. Mas se a gente falar de honestidade, todo mundo fala que é honesto, porque é um valor positivo. Então, a cultura valor, ela traz em si, né, essa ideia do cultivo aos valores, cultivo de coisas boas para o ser humano, né? Muito bem. Então, é a letra P. Vamos, então, aqui para a perguntinha do Enem. Pergunta, vamos lá. Leia a receita apresentada a seguir. 2 litros de tucupi temperado, 4 dentes de alho, 4 pimentas de cheiro, 4 maços de jambu, 1,5 kg de camarão, 1 quilo, uma xícara e meia de goma de mandioca e sal a gosto. Modo de servir: muito quente, em cuias, temperado com pimenta. Ui, 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 o que será que é isso, hein? Já me deu até água na boca só de ver os ingredientes. Comer, presta atenção nisso aqui, gente, é legal. Comer é um ato social, histórico, geográfico, religioso, econômico e cultural. O preparo dos alimentos, a escolha dos ingredientes e a maneira de servir identificam e ajudam a estabelecer uma identidade cultural. Essa receita, pessoal, é o do nosso famoso tacacá. Quem aí conhece o tacacá, hein? É muito gostoso, né? E é uma comida muito apreciada na culinária paraense. Eu colocaria aqui norte. Todo o norte gosta de tacacá, pessoal, não é só o paraense, não. Vamos ser justos, né? Bom, e aqui que ela demonstra, né, falar desse tacacá, dessas referências, desses ingredientes, que tem muito a ver com a gente, né? Vamos voltar aqui, ó. O alho, a gente come muito alho, pimenta de cheiro, goma de mandioca, né? O jambu, que tem um gostinho bem diferente. Então, todos esses ingredientes, ele está falando de uma cultura que vem lá, né? Aí a gente vem o quê? Das raízes. Que raízes são essas que nós estamos cultivando quando a gente fala desse prato? São as raízes indígenas, né? São essas raízes indígenas que estão nos trazendo a memória, né? Até o cheiro, quando você come determinada comida que você gosta, você parece que está falando e está sentindo o cheiro, né? Faz tempo que eu não tomo tacacá, mas só de falar aqui dos ingredientes eu já estou sentindo o cheiro, né? Bom, então de que ele demonstra? Uma interação cultural e a incorporação de ingredientes advindos de tradições culinárias distintas. Sim ou não, hein, gente? Vamos lá. Vamos para a resposta que a gente analisa a outra. É a letra A. Realmente, as tradições que vêm, tacacá, vêm da cuia dos indígenas, né? O camarão já é uma outra cultura, porque aqui na Amazônia a gente quase não tem camarão, mas a gente traz aí lá do Nordeste, né, do Sudeste, então tem um pouco, sim, daquela
daquela inclusão de outros processos culturais no nosso, né? Então, a gente traz, sim, interações culturais distintas. A cuia, que é maravilhoso, né? Traz um aspecto também das sociedades aqui antigas, né? Dos primeiros moradores indígenas. Então, traz, sim, a culinária de outros lugares e traz essa riqueza toda. Vamos ver as outras alternativas? B, um modo de preparo espontâneo associado a padrões culinários da colônia. Não exatamente, né? Porque não é espontâneo. Isso foi um trabalho de todo, né, milenar da cultura. É um modelo ritualístico de servir vinculado a um formalismo religioso africano? Não exatamente, né? Não é, mas poderia ser. De repente, o tacacá pode ser servido de uma maneira diferente. Mas ele tem muito mais referências indígenas do que africanas, né? É um modo de utilizar os ingredientes provenientes do extrativismo associado ao nomadismo dos quilombos? Não, porque ele não está relacionado ao extrativismo, né? Exatamente. Ele está relacionado a uma cultura indígena, né? Relação com essa cultura indígena. É uma imposição da identidade cultural pelo uso dos produtos cultivados em áreas sertanejas? Também não é uma imposição. É espontâneo, é a galera daqui que gosta e faz. E foi muito aceito. E até hoje é visto como uma riqueza cultural do norte, da região norte. Inclusive, em outros lugares do Brasil, se tentam repetir a receita que se faz aqui, né? Então, tem a ver com a nossa cultura mesmo. Nossa questão 5 da aula de hoje, nossa última questão, identifique características que podem determinar a cultura de um povo. O que você tem que reparar num grupo que é diferente de você? O que você tem que ver, né, para poder determinar uma cultura, ver como é que a pessoa se comporta, ver as diferenças? Vamos lá? Linguagem, você vai reparar nisso, né, observar religião, os festejos, os rituais, a vestimenta, forma de pensar e agir. Tudo isso, gente, faz parte, na antropologia a gente chama de traços culturais, né? Tudo isso faz parte dos nossos traços culturais que nos definem enquanto povo. Não estou falando de definir enquanto pessoa, mas define enquanto povo, né? Então, gente, basicamente é essa referência da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem a gente continua esse assunto trazendo mais para um aspecto da antropologia, tá? A gente vai dar uma analisada nesse aspecto da cultura dentro da antropologia, de alguns teóricos. E aí a gente continua esse bate-papo em relação à cultura e sociedade, tá bom? Encontro vocês, então, na aula 12, para a gente continuar a nossa revisão, o nosso pensamento, construção de pensamento sociológico, tá bom? Um beijo para vocês e até mais.